E a Volkswagen pode se tornar patrocinadora master do Palmeiras. Atualizo sobre Luiz, atacante do Palmeiras, na mira de vários clubes do futebol europeu. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Quero falar agora sobre o Palmeiras, mais uma jovem promessa revelada por João Paulo Sampaio, valendo bastante dinheiro e sendo muito cobiçado. Eu me refiro a Luiz, atacante de 18 anos de idade, na mira de Arsenal, Inter de Milão e Southampton. De acordo com o UOL, o time inglês fez oferta nos últimos dias de 12 milhões de euros ou 74 milhões de reais. O Palmeiras já recusou essa oferta, entendendo que o Luiz, a partir do momento em que tiver mais minutos no time principal, vai valer bastante mais. Jogador cujo contrato foi recentemente prorrogado até dezembro de 2028, multa rescisória de 80 milhões de euros. Ele até já estreou pelo time principal, são 3 partidas e 1 gol marcado. Na temporada, somando também participações no Sub-20, apesar dele ter só 18 anos de idade, são 29 partidas, 16 gols e 1 assistência. Esse atleta é tão badalado no exterior que um observador da Inter de Milão veio da Itália especialmente para vê-lo em campo, em ação, disposto a monitorar e quem sabe fazer proposta nos próximos dias. Só para completar sobre o Verdão, Caio Paulista foi absolvido no STJD por conta daquela expulsão contra o Criciúma. Fica à disposição para o jogo contra o Juventude, time de Caxias que também deve ter pela frente Estevão. O atacante está completamente recuperado da sua última lesão, treinou normalmente durante a semana e tem tudo para ser titular, até porque o Maurício não joga mais em 2024. Hora de falar sobre o patrocínio master do Palmeiras com mais uma especulação. Depois de BYD, Emirates e PicPay, agora estão falando sobre a possibilidade de a Volkswagen se tornar patrocinadora do Palmeiras. Fui checar com uma pessoa próxima à presidente Leila Pereira para saber se existe alguma negociação entre o Verdão e a montadora alemã. A pessoa assegurou que não há absolutamente nenhuma conversa nesse sentido. É óbvio que a Leila preferiria fechar com uma multinacional do que com uma casa de apostas esportivas. Ela já deixou isso bem claro de forma pública. Mas hoje as ofertas que o Palmeiras tem relevantes para o patrocínio master são de casas de apostas esportivas e a melhor das ofertas é da Sporting Bet. A tendência, inclusive, é que o Palmeiras se acerte nesse sentido nos próximos dias. Sporting Bet está disposta a pagar algo na casa dos 110 milhões de reais, incluindo valores fixos e bônus variáveis de acordo com metas alcançadas. Chegaram a dizer que a proposta da Volkswagen era 35 milhões de reais inferior à proposta da Sporting Bet e que por isso a Leila Pereira estaria mais inclinada a fechar com a casa de apostas esportivas. A informação que eu tenho depois de conversar com essa fonte alviverde é que não existiu conversa com a Volkswagen. Mais uma notícia criada a respeito de patrocínio master do Verdão. Só para complementar, contar que o Palmeiras tem a chance de encostar de vez no Botafogo, depois do tropeço botafoguense diante do Criciúma, diferença de 4 pontos. Se o Verdão vencer o Juventude em Caxias do Sul nesse domingo, tira mais 3 pontos e a diferença cai para apenas 1 ponto. É o seguinte, o Arthur tem sido um andarilho da bola recentemente na Europa. Ele surgiu, e vocês lembram bem, para quem não lembram, claro, faço aqui um breve resumo, de forma meteórica, estrondosa no Grêmio em 2017. Campeão da Libertadores, para mim, o melhor jogador daquele time do Grêmio, jogou mais bola até que o Luan, que ganhou o prêmio de Rei da América, porque vocês sabem que eu adoro um jogador do meio campo, eu gosto muito de atletas cerebrais, e o que o Arthur jogou naquele meio campo foi qualquer nota. Tanto é que, para mim, tá, o Arthur tinha condições mais do que suficientes de vestir camisa de seleção titular em Copa do Mundo. Era cracaço de bola para o padrão aqui de América do Sul. Tanto é que foi comprado a peso de ouro pelo Barcelona, que estava já naquele processo de reformulação da fase Guardiola, Luiz Henrique, daquele timaço de Messi, Luizito Soares, Neymar, com aquele meio campo fantástico, formado por Xavi, Busquets, Iniesta. Ele estava naquele processo, né, de reformulação, e o Arthur era visto por muita gente, não só na mídia espanhola, na torcida do Barcelona, mas até caras que viram ele jogar aqui no Grêmio, que gostavam de futebol, como um sucessor nato, né, desses jogadores e para fazer também muita história na equipe blaugrana. Mas isso não aconteceu. O Arthur chegou lá, acabou se envolvendo com problemas extra-campo, perdeu o timing do profissionalismo em algumas situações,
Foi comprado pela Juventus muito porque o Barcelona o empurrou para a Vecchia Signora para ver se tentava se recuperar na Itália. Não conseguiu. Dali foi emprestado, olhem só, foi emprestado ainda, para vocês verem como o Arthur, eu vou explicar, tem um agente que é bom pra caramba. Ao Liverpool, mesmo em baixa, Liverpool comandado pelo Jürgen Klopp. O que aconteceu na Inglaterra? Nada. Se machucou, mas também não fez muita questão de espaço, também não conseguiu render aquilo que era o esperado, a intensidade estava menor e tal. Voltou para a Juventus. Aí foi emprestado para a Fiorentina. Foi bem na Fiorentina na última temporada. Tanto é que a Fiorentina fez final europeia de Conference League, perdeu a decisão para a equipe do Olympiacos, mas o Arthur jogou muita bola. O que se esperava? Bom, recuperou-se, agora vai voltar para a Juventus. Inclusive agora no momento em que a Juve é comandada por um brasileiro, Thiago Motta. Thiago Motta, aquele ex-volante da seleção italiana, que fez um trabalho belíssimo no Bolonha, colocou o Bolonha no G4 do último campeonato italiano, Bolonha que pela primeira vez está jogando a Champions League nessa temporada, e com o técnico Vincenzo italiano, que era o técnico que pediu o Arthur na Fiorentina na temporada passada. Como o Vincenzo italiano saiu, a Fiorentina trocou de treinador. A Fiorentina também não teve o budget, né, o dinheiro, o orçamento, né, para tentar tirá-lo em definitivo da Juventus, e ele voltou para a equipe da Vecchia Signora. De outra forma, né, o próprio Vincenzo italiano o indicou para o Bolonha. Só que o Arthur e o agente dele e a própria Juventus não quiseram fazer negócio porque esperavam-se que no retorno valorizado do Arthur da Fiorentina à Itália ele pudesse jogar. E não aconteceu. O Arthur, nesse momento, tem zero minuto com a camisa da Fiorentina. 0 partida disputada, aliás, da Juventus. 0 partida disputada e 0 minuto, 0 partida de participação com a Juve até agora na temporada. E isso, claro, gerou uma crise entre ele, o clube, o próprio técnico Thiago Motta e o empresário, que foi à imprensa local dizer o seguinte: o Arthur está fora da Juventus, tá? A partir de janeiro de 2025, vamos buscar uma outra alternativa para ele. E é justamente por isso que muita gente, e como ele já tem 28 anos, começou a colocar o nome do Arthur aqui no Brasil. Todos os clubes com grana aqui no Brasil foram colocados como possíveis alvos para Arthur. Corinthians, Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro, o Grêmio, do qual ele passou, e agora o Palmeiras nessa última semana é a bola da vez, tá? Apesar do Palmeiras hoje ser um clube do qual os olhos do Federico Pastorello, que é o empresário do Arthur, estarem brilhando, porque ele simplesmente é empresário do zagueiro Vitor Reis, que está sendo monitorado de perto, diferente do que muita gente não está acreditando, mas sim, tá bom? E para quem não está noticiando também azar. Real Madrid, que já conversa com o Palmeiras e pediu prioridade na contratação do zagueiro Vitor Reis, além de outros clubes como a Internazionale, o Arsenal e até a própria Juventus, tá? Que recentemente até fez negócio com o zagueiro da base do Palmeiras. O Federico Pastorello, apesar desse olhar para o Palmeiras, em nenhum momento ele ofertou ou colocou o Arthur na mesa do Verdão. Aliás, ele já recebeu o contato do Palmeiras pelo Arthur. Não agora, no ano passado. Lembram? E eu trouxe informação aqui no canal do Facincani. Em janeiro do ano passado, o Palmeiras quis trazer o Arthur, quando o Palmeiras ainda estava buscando um substituto para o Danilo. O Arthur, naquele momento, disse não a voltar ao Brasil e principalmente ao Palmeiras. Depois, no meio da última janela de transferências, aliás, no ano passado, em janeiro, o Palmeiras tentou o Arthur e o Matheus Henrique, esse que está no Cruzeiro, tá bom? Inclusive com as duas informações que eu trouxe aqui para vocês, só buscarem aqui no histórico do canal. Na janela do meio do ano, quando o Palmeiras tentou mais uma vez contratar um volante, o nome do Arthur foi colocado em pauta, o Palmeiras foi lá bater no Federico Pastorello. Não! Portas fechadas, portas cerradas, porque
o Arthur não queria e não tinha nenhuma intenção de voltar ao Brasil. E nem o empresário queria fazer esse tipo de negócio. Depois o Palmeiras tentou animar o Moreno de última hora, não conseguiu, e aí a contratação só ficou para 2024. Então, depois dessas duas negativas, em nenhum momento mais com que eu conversei no Palmeiras, o clube se mostrou interessado em trazer este atleta, pelo menos até agora, tá? Porque o jogador nunca também se colocou à disposição e nem quer voltar ao Brasil. O próprio empresário disse o seguinte, o Federico Pastorello, em entrevista à Sky Sport da Itália, nesses últimos dias: estou negociando com o Olympique de Marseille da França, porque quero que o Arthur jogue com o Roberto De Zerbi, técnico italiano, que passou muito bem recentemente na Premier League, que fez um belíssimo trabalho e que agora comanda a equipe francesa e que está na terceira colocação da Ligue 1. Essas foram as palavras dele. É um jogador que o único problema dele para entrar no futebol francês agora é que o Arthur não tem o passaporte comunitário. Ele não é um jogador com cidadania europeia e por isso o Olympique de Marseille deveria tirar o estrangeiro do elenco para contratar o Arthur, que se quiser. Esse é o único empecilho, porque o treinador Roberto De Zerbi gosta dele, o Olympique tentou contratá-lo na última janela, nas últimas horas, e não conseguiu, e portanto agora a situação ficou para janeiro de 2025. Então, se você está ouvindo que o nome do Arthur foi oferecido ao Palmeiras, de que ele ganha 3 milhões de reais, que pediu isso ao Palmeiras, etc e tal, não caiam nessa conversa. Não existe nada em 2024 de Palmeiras e Arthur. Teve em 2023. Janeiro do ano passado teve a conversa e meio do ano passado também. Dali em diante, nunca mais. Fala, torcedor palestrino, venho aqui trazendo um vídeo, peço você que deixe seu like, se inscreva no canal, todos os créditos aí destinados ao Facinho Canil Jorge Nicola, e vamos falar muito do Verdão. E o Thales, né, recusou a Europa aí para jogar no Palmeiras, né, de Abel Ferreira. Então, o garoto aí retornou da seleção brasileira, né, e voltou com tudo aí para querer jogar com Abel Ferreira. E Estevão também retornar ao time, já está recuperado e vai enfrentar aí o Juventude aí, e que o Verdão traz muita alegria aí e ganha para chegar junto ao Botafogo e faltar só um ponto de diferença, né, para a gente conquistar esse título aí do Campeonato Brasileiro mais uma vez. E o Facincani trouxe a respeito do Arthur. Não tem nada com Arthur Verdão, então descarta essa possibilidade. Arthur não interessa o Palmeiras. O Jorge Nicola também trouxe a respeito da Volkswagen, e a tia Leila aí prefere fechar com uma Bet do que com a Volkswagen, né, com a empresa multinacional. Então o STJD também absolveu o Caio Paulista, né? Caio Paulista também já pode atuar nesse próximo jogo. E o Dudu foi pouco utilizado no Verdão, mas ele bateu muitos recordes no ano, né? Só que o Dudu falta mais minutagem. Acredito que ele vai desempenhar muito bem, né? Mas eu não sei se ele vai ficar para 2025. Queria saber o que é que você pensa disso daí. Deixa seu like, comenta muito nesse vídeo. E o Palmeiras também trata Mike como inegociável, né? O Mike aí, um grande lateral que joga muita bola ali pela lateral direita, né? Queria saber o que é que você pensa disso. Deixa seu like, um forte abraço e avante palestra sempre.